Chegamos ao capítulo 3 de Filipenses. Eu nem acredito. Gente, eu fico tão animada com esse livro. A gente aprendeu tantas coisas. Volta só lá no capítulo 2, porque a tua corrida ela não vai ser em vão. E tu vai ser luz, não é no meio de gente boa, é no meio de gente perversa. Aninha, entendi nada? Pois volta lá, assiste o capítulo 2, porque eu tinha esquecido de falar essas duas coisas que Jesus e meu iPad me lembraram. Certo? Então hoje a gente vai pro capítulo 3. Como é que funciona? Pega a sua Bíblia. Cadê? Bate uma foto aí com a Bíblia. Me marca para eu saber que você está com a Bíblia, com uma caneta, com um marca-texto e que a gente está lendo aí o capítulo 3 de Filipenses. Mais uma vez, não sou teóloga, não estou aqui, teóloga, não estou aqui com a profundidade do evangelho todo, mas estou compartilhando o que um dia eu compartilhei nas lives, que Deus falou comigo e eu resolvi trazer aqui para esse canal. Então vem comigo, Filipenses, capítulo 3. Tá preparado? Tá preparado? Vai embora. Quanto ao mais, meus irmãos, Paulo escrevendo aos Filipenses, ele estava preso, tu lembra disso, né? Quanto mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Alegrem-se no Senhor. Pronto, começa aí. Alegrem-se no Senhor. Aninha, não tenho no que me alegrar. Pois se alegra no Senhor. Se alegra no Senhor, criatura de Deus. Se alegra no Senhor. E eu escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim. É segurança para vocês. Gente, isso aqui que Paulo fala, olha como é interessante. Eu estou escrevendo de novo, porque isso não é um problema para mim, isso é uma segurança para você. Aninha, eu já li isso, pois lê de novo. Aninha, eu já escrevi, pois escreve. Aninha, eu já ouvi, pois escuta de novo, porque isso não é um problema para mim, isso é segurança para você. Essa repetição da palavra, essa repetição da leitura, essa repetição traz segurança para a minha vida e para a sua vida, para a nossa mente, para o nosso coração. Então, Paulo está dizendo isso. Cuidado com os cães. Eita, que o negócio aperta. Cuidado com os maus obreiros. Cuidado com a falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão. Nós é que adoramos a Deus no Espírito. E nós gloriamos em Cristo Jesus. Em vez de confiarmos na carne. E é verdade que eu também poderia confiar na carne. E se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, porque Paulo está dizendo aqui que ele foi circuncidado no 8º dia. Sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus. E quanto à lei, eu era fariseu. Então Paulo está dizendo aqui, meu amigo, se é para falar da carne, isso aí eu sei. Se tem alguém que viveu a carne, que foi perseguidor, que era fariseu, tá aqui, eu era o pior dos piores. Então ele está dizendo, cuidado com a falsa circuncisão, cuidado com aqueles que dizem que são e que não são, cuidado com aqueles que dizem que pregam e que não vivem, cuidado, gente, cuidado, pede discernimento a Deus, cuidado. Ele fala assim, ó, hebreu dos hebreus, quanto à lei eu era fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível, mas para mim, o que para mim era lucro, isto considerei perca por causa de Cristo. Eu acho linda essa, porque aqui Jesus chega na vida de Paulo e faz uma transformação. Ele muda literalmente da água para vinho. É aqui que o negócio dá uma reviravolta. Aquilo que Paulo valorizava, ele não valoriza mais. Aquilo que era importante para ele, ele não importa mais. Aquilo que ele, vamos dizer assim, vivia para aquilo, ele mudou completamente. Eu oro para que a gente tenha um encontro tão real com Jesus na nossa vida, que a graça nos alcance, que o perdão nos alcance, que a alegria de Jesus nos alcance, que as misericórdias dele nos alcance, que aquilo que a gente dava um valor de outro mundo, a gente nem se importe mais. Aquilo que era tão significativo, as coisas mudem de lugar e a gente comece a valorizar aquilo que Jesus valoriza. A gente comece a se importar com aquilo que Jesus se importa. Que a gente comece a amar não as coisas, mas aquilo que Jesus ama. Então eu amo essa passagem. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Aninha, como é que eu consigo isso quando você tem um conhecimento de quem Jesus é?
Você começa a ter o seu pensamento nas coisas do céu, nas coisas da eternidade. E aquilo que era tão valoroso, talvez não seja mais tão valioso. E a gente começa a colocar cada coisa no seu devido lugar. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo. Gente, eu acho isso tão profundo e tão lindo. O que é que você está considerando como tesouro e que você deveria considerar como lixo? E o que é que você está tratando como lixo que você deveria tratar como tesouro? Começa a perceber o que é que você tem valorizado mais. Aninha, como é que eu sei o que eu tenho valorizado mais? Aquilo que você coloca todo o seu tempo, provavelmente é o que você tem valorizado mais. Aquilo que você coloca todo o seu recurso, provavelmente é o que você tem valorizado mais. Eu valorizo a minha família, mas não dá atenção, não dá tempo, não dá recurso. Começa a prestar atenção no que é que você tem valorizado, certo? E aí, ele fala assim, por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele. Não tendo justiça própria, que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que eu quero, ai que coisa linda, o que eu quero é conhecer a Cristo. O que eu quero é conhecer a Cristo. Minha oração para você é que você tenha esse sentimento, essa convicção e esse desejo de dizer o que eu quero. Eu não quero saber de justiça, eu não quero saber de coisa, eu não quero saber. O que eu quero é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de que, algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado por Cristo Jesus. Gente, talvez a palavra desse versículo aqui, desse capítulo aqui é prosseguir. É prosseguir e permanecer, porque você não é perfeito, assim como Paulo não era, assim como eu não sou. Mas aqui, como ele fala, não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição, mas eu prossigo. Então, quero declarar essa palavra hoje sobre a sua vida, que você possa prosseguir, que você possa caminhar, que você possa começar a colocar cada coisa no seu devido lugar, porque você foi conquistado por Cristo Jesus. Irmão, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado coisa alguma. Faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Cristo Jesus. Eu quero repetir isso, porque essa é uma das passagens que eu mais amo da Bíblia. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. A minha oração é que o que ficou para trás, deixa para trás. O que passou, o que te magoou, o que te feriu, aquilo que tenta te prender, aquilo que tenta te segurar, declara isso, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Eu começo a avançar. Existe um avanço de Deus para a sua vida, existe um novo de Deus para a sua vida, existe um futuro de Deus para a sua vida, existe algo do Senhor que está à frente. Para de olhar para trás, para de se preocupar com o que passou. Faz assim como Paulo fez, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Eu avanço para as que estão diante de mim, porque eu tenho um alvo, e meu alvo é Jesus Cristo, e meu alvo é encontrar a Deus, e o meu alvo é servir Jesus, e meu alvo é amar pessoas, e o meu alvo é perdoar pessoas, e meu alvo é poder fazer a vontade de Jesus. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos esse modo de pensar. Gente, quem não tem esse modo de pensar, lendo por outra perspectiva, significa que ainda é infantil, que ainda é uma criança na fé. Então você que está apegado ao passado, está remoendo coisas, a Bíblia está dizendo que você é imaturo. Mas você que é maduro na fé,
Assim como Paulo está falando, tenhamos esse modo de pensar. E se alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. E ele termina dizendo: irmãos, sejam meus imitadores. Gente, quando Paulo fala isso, Paulo é corajoso e ousado de dizer: sejam meus imitadores. E essa é a minha oração. Quer saber de uma coisa? Pode imitar a Ana, porque a Ana é a mulher de Deus. Pode imitar a Ana, porque a Ana vive Jesus. Pode imitar a Ana, porque ela tem convicção de quem ela é. A minha oração é: não olhe para mim, não olhe para mim mesmo. A minha oração é que você possa assumir essa responsabilidade de dizer: seja meu imitador, meu filho, minha filha, seja meu imitador. Quem andar comigo pode me imitar, porque eu tenho uma postura coerente com a palavra de Deus, porque eu tenho uma postura coerente com o Jesus que eu sirvo. Essa é a minha oração sobre a minha vida e sobre a sua vida. E observe os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês, pois muitos andam entre nós, dos quais repetida vez eu lhe dizia, e agora digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre. Olha isso, gente, é o ventre aqui, ó, o egoísmo que está dentro, que só pensam nas coisas terrenas. Minha oração é que Deus possa sondar o meu coração e o seu coração. Será que a gente está pensando muito no que é terreno, no que é nosso, de forma egoísta? Olha o que é que Paulo está dizendo. Pois a nossa pátria está nos céus. A minha pátria e a sua pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Lê de novo esse capítulo. Deixa Deus falar com você, porque aqui tem grandes coisas sobre Jesus. Então eu oro por mim e por você, aquilo que era lucro, aquilo que era importante, que a gente venha colocar no lugar certo. E que a gente, se esquecendo das coisas que ficaram para trás, a gente avance, prossiga. Tem uma palavra para você hoje, que é prosseguir para as coisas de Deus. Que Deus te abençoe. Mal posso esperar para estar com você no último capítulo de Filipenses, capítulo 4.